Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula? Ela é destinada a todos os alunos do terceiro ano. A aula é do dia 26 de junho e nós vamos utilizar o livro Ler e Escrever. Vamos lá. Para dar início à nossa aula, nós precisamos fazer uma leitura de um trecho do nosso conto Chapeuzinho Branco. Esse trecho, ele consta lá na nossa atividade. Bom dia, menino do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não. Sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Abaixo do trecho tem a pergunta número 8. Onde aparece o uso da letra maiúscula? A criança deve observar somente nesse trecho, onde aparece a letra maiúscula e colocar a sua resposta. Pergunta 9. Em que pontuação aparece no final da terceira e da quinta frase? Para que serve esse sinal? Uma dica: caso a criança não consiga chegar a essa conclusão sozinha, é importante dizer a ela que o ponto de interrogação é colocado no final da frase e que tem a intenção de fazer uma pergunta, um questionamento. O ponto de interrogação também pode ser um recurso expressivo. Pergunta 10. Por que o autor utilizou o travessão em todas as frases? É importante que, se a criança ainda estiver em dúvida, retorne ao trecho lido e faça uma análise sobre o porquê que o trecho em todas as frases tem o travessão. Agora nós vamos para o quarto trecho para análise. Então, o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que, só para passar o tempo, sou capaz de comer os suspiros e todos os doces de sobremesa. Por que foram utilizadas as reticências? Qual é o sentido que dão ao texto? Caso a criança não consiga chegar a essa conclusão sozinha, é importante dizer a ela que as reticências são utilizadas para omitir algo ou para indicar a ideia que não está concluída. Neste caso, essa pontuação permite que o leitor entenda melhor e imagine o nível de solidão do lobo. Lembrando, as reticências, esses três pontinhos, são sinais gráficos que fazem referência ao sentido de continuismo, podendo ser utilizada no início, no meio ou no fim de uma frase. Ou seja, quando a frase ela termina com esses três pontos, significa que tem mais algum trecho que não está escrito naquele momento. De uma forma geral, as reticências indicam um pensamento que ainda não terminou, ou a omissão. Omissão é esconder algo de alguma coisa que não foi escrita, além de transmitir sentimentos como dúvidas, surpresas, hesitações, suspenses, etc. Então, nessa questão, a questão 11, por que foram utilizadas as reticências e qual é o sentido que ela dá ao texto? A criança precisa colocar com as suas palavras a sua resposta. 12. Qual é a finalidade dos dois pontos nesse trecho? Esses dois pontos nós já trabalhamos bastante nas atividades anteriores. Então, é somente resgatar a ideia. 13. Por que uma parte desse trecho está entre aspas? O que as aspas indicam nesse caso? Uma dica: se a criança não consegue chegar a uma conclusão sozinha, é importante dizer a ela que as aspas, nesse caso, estão indicando o pensamento do lobo, não uma fala ou uma canção. Bom, chegamos ao final da nossa aula, do nosso livro Ler e Escrever. Lembrando que é importante colocar as perguntas que foram utilizadas e as respostas
no caderno. Vocês precisam colocar as perguntas e as respostas e registrar lá no caderno, tá bom? Obrigada. Tenham um bom final de semana.